Olá, meus amigos, sejam bem-vindos à minha sala de estudos e ao terceiro capítulo da nossa série Investigações Investigativas, puxando o fio vermelho da meada. E que meada, gente! Cara, coisa que a gente tem descoberto. Para quem não viu o primeiro e o segundo capítulo, vou dar um resuminho muito rápido aqui para a gente não perder muito tempo. Eu estava lá procurando uns alfarrábios antigos, material para a minha série Reflexões sobre a Violência Política como Instrumento de Obtenção e Manutenção do Poder. E aí encontrei essa preciosidade aqui, uma edição de 1987 do Manifesto Comunista. Aí dei uma olhadinha lá, papi, pum, pam, e aí, né, vimos lá, foi publicado pela Edições Progresso, vendido numa livraria comum, nada de distribuição normal. Né? Depois falamos um pouco aqui sobre a propagação dessa obra editorialmente no final do século XIX, vemos que foi realmente investiram bem em editar e reeditar em várias línguas, ocupando aí, se difundindo por boa parte da Europa, na América e também aqui na América Latina e em outros países eventualmente também. Aí acabamos aqui verificando que foi impresso na União Soviética, o fio vermelho da cena do crime. Aí vamos lá procurar alguma coisa sobre a tal, como é que chama? Editora Progresso. Então achamos aqui que é claro que ela imprimia na União Soviética, porque ela é absolutamente russa, uma editora russa, fundada em 1931, como, né, um aparato lá da estrutura do Stalin, né, que é quem governava nesse momento. Então tá lá para difundir e inundar aí os países em várias línguas, 50 idiomas aqui, né? Chegou a publicar 750 títulos por ano em 50 idiomas. E vocês podem ver aqui que chegou mesmo a ganhar um prêmio do Guinness Book, o livro dos recordes, né, em 96. Então tá aí. Mas a gente assim, poxa vida, mas a Wikipédia, ela às vezes não é confiável. Então lá fomos checar lá na Biblio, que também é um site, de acordo com isso, em que eles confirmam muito das coisas que estão aí. Entendeu? Então confia. E aí, ainda mais ainda, assim, bom, realmente, a partir do endereço aqui, fui procurando aí na internet e acabei achando cadê o jogo? Acabei achando aqui a parada deles. Tá aqui. O site dos próprios. Eles estão atuando ainda, né, vendendo aí trabalhos clássicos de ciência social e teoria política, concentrando impressionantemente ainda em marxismo e socialismo científico, filosofia e autores soviéticos. Né? Aqui as reedições de 2018, vivo e forte. Então tá aqui, né? Aqui algumas edições aí novas, né? Karl Marx, contribuição para a crítica da economia política, as principais tendências em filosofia, do Oyserman, o Plekhanov, desenvolvimento da visão monista da história, e o Levi Bergin, planejando uma economia socialista, volume 1. Então, aqui. Aí verificamos isso, vimos que eles têm lá o negócio, tal, e aqui até certificado, né, do Guinness Book, 750 títulos por ano, são milhares de títulos ao longo de uma década, né? Então, realmente é um troço, né? Bom, aí, como eu ainda vou levar um tempo ainda para fazer mais algumas investigações sobre quando e que tipo de material foi publicado aqui no Brasil, a partir de que momento a editora Progresso começou realmente a colocar livros marxistas em português aqui no Brasil e espanhol na América Latina. Eu queria apresentar a vocês a um outro personagem muito importante nesse tipo de situação editorial, de difusão editorial da ideologia revolucionária marxista, toda a sua filosofia política, etc. Só que eu vou apresentar a vocês através de um obituário, sinto muito, mas é assim que é. Então tá aqui. Um obituário do El País sobre esta personagem que vocês vão conhecer.
Morre aos 91 anos Juan Grijalbo, editor de best-sellers e textos marxistas, né? Então ele criou aí a editora Grijalbo, Editorial Grijalbo, né? Que publicava livros da Academia de Ciências da União Soviética e além de milhares de textos marxistas ao longo dos anos, né? Então lá, esse aqui ele morreu em 2012, é um mortuário antigo. Então lá. O veterano editor Juan Grijalbo, nascido em Gandesa em 1911, faleceu à noite em seu domicílio de Barcelona. Desde alguns dias estava de cama. Homem comprometido com a Generalitat Republicana e de diário de esquerdas, saiu da Guerra Civil e se exilou ao México, onde criou sua própria editora e publicou muitos textos marxistas, né? Não por isso desdenhou dos best-sellers. Publicou O Poderoso Chefão, aqui na tradução Léo Padrinho, de The Godfather, um dos seus maiores êxitos. Se estabeleceu na Espanha em 1965. Né? No princípio da década de 1990, vendeu sua editora para a Random House Mondador. Né? Então é isso. Ele era um cara... Né? Agora tem uma coisa assim, para não ter que ler muita coisa, né? Nos convulsos anos da Guerra Civil, quando era o porta-voz do Conselho de Economia da Generalitat Republicana, em representação da União Geral de Trabalhadores, o Stanislau Luiz Ponserti, das edições Gustavo Gili, lhe comentou que tinha os livros religiosos que seria uma pena que se perdessem. Grijalbo, que militava então no PSUC, que era o Partido Socialista da Unidade Catalã, mas que tinha umas boas relações com todo o arco da esquerda, convenceu a um grupo que ia queimar aqueles livros para que não fizessem, com o argumento de que os enviaria a uma parte muito católica no México. Né? E aí foi lá, conta a história dele, vocês podem até ler aí com calma. Depois parem aí se quiser, dá uma olhadinha. Eu vou rolar tudo aqui para vocês poderem conhecer mais o senhor. Entendeu? Depois vamos voltar a esse senhor no próximo capítulo, para não ficar muito grande. Vamos voltar aqui a explorar um pouco o passado dele, as relações que ele tinha com a União Soviética. Né? Certamente, como é que essa editora propagou tanto livro em tanto lugar. Né? E aqui, só para vocês terem uma curiosidade, está aqui um dos livros publicados no Brasil pela editora Grijalbo. Aqui é a Grijalbo, né? Editora Grijalbo. Então tá aqui. Que é esse aqui. Né? História da União Soviética. Né? Época do socialismo, 1917 a 1957. Ciências Econômicas e Sociais, editorial Grijalbo. Então tá aqui. Uma produçãozinha aqui, tá uma passadazinha. Em português. Né? Publicado aqui no Brasil. Vamos ver mais alguma coisa aqui. História da União Soviética. História. Academia de Ciências da União Soviética. Vamos aqui. Época do socialismo. Tradução do João Alves dos Santos. Né? Editorial Grijalbo LTDA, São Paulo, 1960. Essa é a edição 1960. Tá aqui, 1960. Esse pelo menos foi impresso no Brasil, né? Tá aqui. Então tá. Então sempre que faço um estudo, eu procuro vasculhar todos os cantos do livro por informações que sejam interessantes e relevantes. Né? No capítulo 4, voltaremos aqui a explorar um pouco a história, o passado editorial do senhor José Grijalbo e como é que ele distribuiu esses livros. Para fechar, também tem mais um livrinho aqui da Grijalbo, só que esse é espanhol, editado no México, né? Que é o Manual de Economia Política, também aqui na Academia de Ciências da União Soviética, editoras Grijalbo, também impresso no México. Entendeu? Bom, tá aí. Nós vamos voltar a esses livros ocasionalmente, mas
mais um personagem aí entrando na nossa malha de linhas vermelhas.